COP orgulhosamente apresenta Mesa de Debates com Coronel Araújo Gomes, Delegado Alan Turnovski, Eduardo Ágio, Tenente Coronel Uirá Ferreira. Com o tema Organizações Criminosas do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme, uma grande honra poder estar aqui me desincumbindo de uma missão que, se é das mais relevantes e desafiadoras, com certeza é uma das mais recompensadoras, que é poder estar compartilhando esse espaço com, talvez, as pessoas que vão lhes propiciar, para quem está nos assistindo, uma das melhores oportunidades de ter uma percepção que mistura, que consegue mesclar o chão de fábrica da realidade do assunto que nós vamos abordar com o conhecimento estratégico e um longo período de experiência. E o tema da nossa mesa, do nosso debate, é exatamente aprofundar, para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando, a percepção, o conhecimento, a troca de experiência a respeito das organizações criminosas que atuam no Rio de Janeiro e o impacto que isso tem para as diversas dimensões da vida em sociedade no Rio de Janeiro. A questão de como isso influencia, e influencia de uma maneira determinante, o crime organizado e o protagonismo na produção de insegurança, as ramificações e a exportação de tecnologia, de ideologia e de métodos de atuação da criminalidade, o impacto da forma de estruturação e atuação do crime organizado no modelo estruturado no Rio de Janeiro sobre as forças de segurança, e um tema que é sempre importante para fechar um debate como esse, o que nós podemos apontar de caminhos, o que está acontecendo de bom e o que isso indica e aonde isso deve nos levar. Eu creio que esse é um bom roteiro de viagem, delegado Alan. E aí eu sugeriria que nós começássemos pelo senhor, se pudesse fazer um overview, né, uma visão geral da sua vasta experiência no Rio de Janeiro relacionada a esse tema e em cima desses eixos, né, o que existe, de onde veio, como impacta e como o senhor vê que isso deve se desdobrar a partir das ações que estão sendo feitas agora e dos resultados que estão sendo obtidos. Obrigado, Coronel. Primeiramente, cumprimento a todos da mesa. Prazer estar aqui debatendo sobre essas organizações criminosas num ambiente tão elevado. O Rio de Janeiro, ele hoje possui essas facções, essas organizações criminosas, numa disputa antiga por território. Muitos deles hoje têm apoio, às vezes político, dentro de suas ações, o que dificulta muito as ações de combate a eles. Hoje, no Rio de Janeiro, a gente pode dizer que nós temos as facções criminosas relacionadas ao tráfico de drogas e nós temos as facções criminosas relacionadas à milícia. Se havia uma diferença no passado entre elas, no que diz respeito ao modo de atuação, hoje já há uma evolução e eles praticamente trabalham da mesma forma. Talvez algumas milícias ainda não trafiquem, mas certamente todo o tráfico já cobra por serviços como a milícia. Isso já entrou no orçamento da facção criminosa. Isso é muito importante, pois houve uma evolução de como a droga ela tem relevância dentro daquilo que hoje a gente tem no Rio de Janeiro, aquelas guerras. Se antes
o traficante dominava para traficar, hoje é o inverso. Ele trafica para ter o exército, para garantir o território onde ele cobra pelo serviço. Então, essa nova visão muda muito um discurso passado de liberação de drogas. Ao mesmo tempo, a polícia também evolui. Nós sempre trabalhamos a prisão das principais lideranças. 2011, Torres Gêmeas, ataque terrorista, o mundo vira para o follow the money. E meio que esquece, como se não fosse importante as prisões. O importante é você atacar a estrutura financeira das quadrilhas. Sim, isso talvez seja, talvez não, é o mais importante, para que eles não se refinanciem. Mas nunca esquecer de prender os principais líderes. Por quê? Porque se eles não forem presos e ficarem 10, 15 anos, eles passam a ser referência, como foi dito aqui, para as crianças. Porque eles deram certo. Estão há 10 anos, 15 anos dentro de uma comunidade onde eles possuem o poder, possuem dinheiro. Com dinheiro a família vive bem. E eles passam a ser referência das crianças, não mais o pai, o professor, que tem uma dificuldade enorme. Pois aqueles que estão no tráfico têm uma qualidade de vida e vale a pena. Ele não morreu, ele não enfrentou, ele não foi preso, a família está curtindo o dinheiro. Então, essa visão parcial de só o follow the money, só seguir o dinheiro, ela é capenga, sem essa questão de, sim, buscar a prisão de todos aqueles que são referências. Então, acho que o Rio hoje, finalizando, encontrou esse equilíbrio. Apesar de todas as restrições, todas as dificuldades, nós estamos investindo cada vez mais na força para diminuir o confronto e prender eles. Ao mesmo tempo que hoje mesmo no Rio de Janeiro eu tive uma operação de lavagem de dinheiro, junto com o Ministério Público e outros órgãos de inteligência, tirando de circulação quase 3 bilhões dessa facção criminosa. Então, assim, o caminho a gente já achou, é o equilíbrio entre as duas ações, e eu acho que isso serve para qualquer tipo de crime organizado, seja milícia, seja tráfico, e até outros que apareçam por aí. Muito interessante, né? E eu vou tomar a liberdade de destacar a questão dos antigos modelos de combate ao crime organizado focados, né? Líderes, dinheiros e o objeto do comércio, e que o Rio de Janeiro parece trazer uma nova dimensão, que é a dimensão da territorialidade. E uma territorialidade que não é só geográfica, que ela é também cultural, porque se cria dentro desses territórios uma cultura associada às práticas criminosas e que acaba formando, influenciando as gerações presentes e futuras e tornando a presença do Estado, principalmente através da força legal, um desafio gigantesco, né? E nós temos aqui a oportunidade de ter o comandante do BOPE, e eu queria do senhor essa transferência, né, dessa sua experiência em relação de que maneira a forma como as organizações criminosas atuam no Rio de Janeiro influencia os aspectos táticos, operacionais e de preparação da tropa, equipamento, treinamento, as políticas de recursos humanos para a atuação dentro desse território, e qual é a sua avaliação a respeito da efetividade disso? Comandante, eu agradeço imensamente estar fazendo parte dessa mesa. O secretário Alain foi preciso na sua palestra, onde ele fala da base, né? Onde a gente tem que dar muita importância à base. É aquele policial que está lá na rua, na ponta, atendendo, é o escrivão que está lá na delegacia, que vai atender o cidadão. Que muitas vezes, quando o cidadão está em perigo, teve o celular ou precisa fazer o registro, é o primeiro contato com a polícia que ele vai ter. Então, a necessidade da valorização, e isso está sendo feito hoje, como o senhor bem falou, né, o investimento do governo do Estado, acho que nunca teve tanto investimento, principalmente a nível salarial, de melhoria das condições dos policiais do Rio de Janeiro. Outro fato interessante que nos faz tão amigos e duas corporações bicentenárias, é que a nossa integração ela começa da dificuldade. Então, às vezes, vocês têm rixa, é Polícia Civil, é Polícia Militar, não existe. Porque em algum momento a gente se reuniu para enterrar o companheiro, fazer o sepultamento, ou no momento de risco, ou no momento de uma prioridade, onde a gente teve que acionar um ou outro companheiro. Então, eu puxo para o gancho, senhor comandante,
da integração. E hoje a integração entre as forças, aqui destaco o ágil da Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e a Polícia Civil e a Polícia Militar, no combate à criminalidade no Estado do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho de inteligência, a troca de informações entre esses grupos tem feito a diferença. Porque, como foi falado, o crime ele está um pouco à frente, exatamente como o nosso juiz Alexandre Abraão falou. Ele está à frente, ele já articula, ele tem poder de persuasão, ele tem o controle de determinadas áreas, são protetorados urbanos sem lei. Então, o vácuo acaba sendo apropriado pelo traficante, pelo aquele criminoso, pelo miliciano. Então, nós, em cima dessas informações, do controle dessas áreas, a gente também vai avançando a nível de treinamento. Tanto que o batalhão se tornou, como a CORE do Rio de Janeiro, referência no combate urbano no mundo. E nós fomos aperfeiçoando as nossas técnicas exatamente para fazer frente a essas demandas. E como o secretário falou, o Estado forte, a polícia forte, é que vai evitar exatamente os confrontos armados e cada vez com mais técnicas a gente vai minimizar e ter danos colaterais para aquela sociedade que está refém. A sociedade está ali, ela não tem voz. Os crimes que são cometidos dentro dessas comunidades são aterrorizantes, sob o ponto de vista legal e jurídico. Mas esses não chegam à delegacia, não chegam nos registros policiais, porque são acobertados dentro daquele protetorado urbano sem lei por parte do traficante. Ele domina aquela região, então ele impõe as suas leis, e não é dessa forma. O Estado sempre é mais forte, o Estado tem que chegar lá. Então, as técnicas, quebrando essa figura da ideologia da facção, determinadas facções elas fazem aqueles ritos para exatamente trazer a sua mão de obra, cativar a mão de obra, tornar aqueles criminosos e combatentes feridos em combate e falecidos em grandes mártires, heróis. E isso tudo a gente está analisando de uma forma muito tranquila, de uma forma integrada e coordenada. As nossas ações hoje, e dentro das estruturas estaduais, dentro da Justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça, é exatamente o convencimento. E a gente está tendo muito sucesso nessa parte. E quando a gente chega com força e integrado, as ações são muito melhores. A gente tem como o secretário falou, a aceitação da opinião pública é muito boa. É realmente utilizar as ferramentas, as estruturas policiais, as nossas ações em nosso benefício, que as ações são muito positivas, como a ação hoje da Polícia Civil, bilhões de reais estão sendo explorados por essas facções que trazem prejuízo. Você pensar que o crime ele não tem questão de licitação, ele é rápido, ele adquire equipamentos, ele adquire munição, arma, ele consegue penetrar em estruturas estatais, e a gente tem certa dificuldade para atentar contra isso. Então, somente isso aqui, a integração entre as forças, é capaz de superar esses desafios. Obrigado, comandante. Excelente, muito obrigado. E eu acredito que nós tivemos uma visão bacana do lado da Polícia Judiciária, da questão da investigação, do ataque em profundidade às organizações criminosas, a visão do teatro de operações, de quem está todo dia. E o Ágio, para quem não conhece, esteve à frente da Polícia Rodoviária Federal por um período considerável, um período de grandes realizações, e atualmente está numa posição que lhe permite acompanhar alguns dos principais projetos relacionados à segurança pública no país. E a gente percebe que, nos últimos 3 anos, nós tivemos uma série de eixos de ataque ao crime organizado extremamente importantes. O maior envolvimento da Receita Federal, o Vigia, que aumentou o controle sobre as fronteiras, os centros integrados de inteligência, que colocam junto as instituições, e até mesmo o uso da tecnologia, aumentando o controle sobre as rodovias, que tem tido como resultado grandes apreensões em nível nacional. E o meu questionamento, eu acho que a pergunta é de muitas pessoas, de que maneira você percebe que essas atuações em nível nacional impactam diretamente no nível local, mesmo em teatros de operação, mesmo em cenários tão complexos como o cenário do Rio de Janeiro? Primeiramente, é uma honra estar participando dessa mesa aqui com tão ilustres figuras. Eu acho que a contribuição feita pelo Dr. Alan Turnovs, pelo Coronel Iuirá, e as suas colocações são importantes.
A primeira é que uma percepção de que somente o follow the money resolveria a situação é uma percepção reducionista do fenômeno criminal. A gente claramente tem uma atividade econômica que se desdobra em uma série de dimensões. De fato, nós percebemos que a atuação exclusivamente focada na retirada de capitais não necessariamente traz os efeitos que se precisa. Nessa perspectiva, uma das estratégias que a gente estava desenvolvendo enquanto eu estava à frente da Polícia Rodoviária Federal era exatamente atuar no eixo logístico das organizações criminosas. Ocorre que, da mesma forma que o dinheiro é importante, o capital de giro muitas vezes está investido naquela quantidade de drogas, naquela quantidade de armamentos, e aquilo ali permite que haja expansão ou também permite que a gente desorganize determinada facção e, portanto, a gente consiga colher informações de inteligência. É muito legal que a gente, eu não sei se o Vissacro está aí, a percepção que ele traz é muito interessante, porque a gente, às vezes, se perde somente em uma das dimensões do ataque às organizações criminosas, ao empreendimento criminoso, e é interessante porque, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem elementos que fazem mimetismo ou simetria dos elementos de poder do Estado. Então, por exemplo, o recrutamento ou aliciamento de pessoas e a capacidade daquelas facções de dominarem determinados territórios trazem repercussões que, às vezes, nos pegam no contrapé. Por exemplo, o BOPE, a CORE são na verdade, as melhores tropas de combate urbano do planeta Terra. Só que, a partir do momento que você tem uma população que está recrutada e acaba tendo um vínculo com determinado grupo criminoso, a gente acaba sofrendo baixas, não necessariamente na nossa tropa, mas na reputação do órgão, mas através da estruturação dos meios de comunicação em prol do ataque a determinadas estruturas de combate ao crime organizado. E voltando à questão da perspectiva, o Rio de Janeiro era a antiga capital federal e, portanto, todas as entradas por via terrestre no Rio de Janeiro é feito por rodovias federais. E a gente entendia que era possível fazer um estrangulamento logístico do Rio de Janeiro, do crime no Rio de Janeiro, com o uso de tecnologia de ponta, e aí reconhecimento de caracteres, leitores de placas, reconhecimento facial, leitores de espectro eletromagnético e assim por diante, para que a gente tivesse condições de estruturar uma rede de induções e proxies estatísticos que permitissem a gente identificar comportamentos que não eram improváveis. E, geralmente, o comportamento criminoso, por tentar se desvencilhar de determinadas estruturas, acaba caindo num nicho de improvabilidades. Então, ninguém sai do Rio de Janeiro, vai ao Paraguai, fica 1 hora no Paraguai e retorna mais 12 horas de viagem. Esse é um comportamento que se enquadra num nicho muito pequeno das probabilidades que a gente analisa. E aí eu digo que a integração trazida pelo Coronel Uirá entre as forças e entre a parte tática e a parte de inteligência é que permite que a polícia, de fato, tenha ações contundentes, efetivas e que resultam, de fato, em resultados perceptíveis na redução de violência, na redução do poder e da influência do crime organizado e do tráfico de drogas. É isso. Excelente. E isso, a sua fala, principalmente no que diz respeito ao comportamento do crime organizado específico do Rio de Janeiro e a sua relação com o restante do país e as características peculiares, me trazem uma dúvida ou um questionamento, uma reflexão, que eu acho que o Coronel Uirá, com a sua experiência, podia nos ajudar. Muitos dizem, muitos autores afirmam, e a gente fala isso no dia a dia, Uirá, que muitas vezes os cenários do Rio de Janeiro não se comportam como cenários criminosos, mas sim
de insurreição, que eles têm características, a permanência, o envolvimento da população, a coesão moral em cima de um conjunto de valores errados, mas valores, e que isso se reflete não só na tática criminosa, mas precisa refletir na maneira como a força policial atua nesse cenário. A gente sabe, pela experiência internacional, a gente tem algumas experiências como a Batalha de Argel, para estudar a questão irlandesa, a emergência na Malásia, que nos apontam a importância de conquistar corações e mentes, de obter o apoio da população para reverter essa tendência que gera uma máquina de recrutamento facilitada. Na sua atuação, o senhor percebe que há essa possibilidade, que há um movimento nesse sentido, de que a maior parte da população, aos poucos, vá desenvolvendo comportamentos de confiança na polícia e que isso possa, de alguma maneira, colaborar com as suas estratégias de atuação nesse cenário, nesse teatro de operações? Muito boa sua colocação, comandante. Como eu falo da obra do Coronel Visacro, mudou um pouco a nossa percepção sobre a nossa forma de atuação no terreno. Às vezes, a gente tem sempre numa ação um ganho tático, mas a má conduta, às vezes, do próprio agente, ele perde em vários quesitos, né, de conquista, objetivos estratégicos do Estado, enfim. A gente está tendo uma excelente experiência agora, que é o Cidade Integrada, no Jacarezinho, onde a gente está, de certa forma, colocando exatamente os pensamentos voltados a essa questão do ganho tático, você abarcar a confiança da população em ações, ou seja, estamos ali exatamente para garantir, trazer a população para o nosso lado. Porque a má conduta, ela vai jogar, a população já está refém, já está em uma condição muito difícil, e a gente vê algumas facções criminosas, existe a figura do controle familiar de determinadas organizações criminosas, e cada uma se comporta de uma forma. Então, quando a gente está ali ganhando taticamente, a gente tem boas ações policiais, bons resultados, e por isso a gente precisa divulgar mais, criar mais material nesse sentido. A gente traz benefício para o Estado e a gente vai ganhar, lucrar futuramente com ações, no caso de Corações e Mentes. E isso a gente vem conquistando com as nossas falas, a gente mudou o nosso discurso depois da obra da leitura, né, do Coronel Alessandro Visacro, que é muito interessante, da guerra irregular, insurgência criminal, banditismo social, e a gente passou a estudar esses fenômenos e realmente mudando a nossa conduta no terreno. Pois, muito obrigado. E eu vou estender essa pergunta com outra perspectiva, doutor Alain, no seguinte sentido, doutor Alain. Em contrapartida, esses grupos criminosos estão cada vez mais sofisticados nas suas práticas, principalmente no que diz respeito às suas práticas de governança, de gestão, de liderança, de lavagem de dinheiro, de tecnologias envolvidas. E eu pergunto assim, na sua opinião, em que medida o Rio de Janeiro tem avançado para conseguir fazer frente a esse novo desafio tecnológico em relação às organizações criminosas? E uma curiosidade, que eu acho que é a curiosidade de muita gente que nunca operou no Rio de Janeiro. A imagem que se tem do crime no Rio de Janeiro é a do garoto de tênis, calção, radinho pendurado e fuzil. E a gente sabe que tem uma estrutura complexa e sofisticada por trás. É verdade isso? Há uma estrutura mais profissional, mais complexa por trás, e a tecnologia tem um papel no combate a essa face das organizações criminosas cariocas? Ótima pergunta. Com relação à tecnologia, hoje existe uma integração de tecnologia. A gente não divulga, mas diversos crimes elucidados, crimes de repercussão elucidado no Rio de Janeiro, vem de uma troca de informação da inteligência através de aparelhos de tecnologia nova e que, para que continue sendo usados, a gente não divulga, mas tanto a Polícia Militar, especialmente a PRF, é uma parceira no uso dessas tecnologias, uma delas citada, no uso da análise e, muitas vezes, no calor dos acontecimentos, quando a gente precisa de uma solução rápida, de uma análise rápida, muitas vezes vem o policial
da PRF para a nossa base, para fazer uma análise que ele já está mais experiente e dali sai uma solução rápida. Então, na verdade, os órgãos hoje no Rio de Janeiro, eles estão muito unidos no combate ao crime organizado. E mesmo que eu não tenha tecnologia, se o colega tem, se a outra instituição tem, ela aplica. Uma das maiores baixas que a gente deu, por exemplo, na milícia, foi com relação à Receita Federal, através daquelas caixinhas que replicam o sinal de internet, que é um dos maiores lucros dele. Então, eu estou contando assim, algumas coisas rápidas, e que essa integração do que eu não tenho, o colega de outra instituição se colocar rapidamente à disposição, está fazendo a diferença no combate ao crime organizado. Com relação a corações e mentes, eu tenho discutido muito no Rio de Janeiro com emissoras de televisão, porque com o canal aberto, as televisões têm cada vez mais dificuldade para falar para a classe A e B, que vem o Netflix, vem uma série, mas não assistem às televisões. E aí eles têm que buscar na classe C, D e E seus telespectadores. E aí você vê, no Rio de Janeiro, quando você vai almoçar num bar, quando você vai almoçar perto da nada sofisticado, você vai ver que todas as televisões estão ligadas nas emissoras mais populares. E já algumas pessoas que trabalham, que são no nosso network, ficam olhando aquela emissora que não está conseguindo se comunicar com as classes C, D e E, porque erra ao vangloriar, ao enaltecer o traficante, que aquelas comunidades odeiam, têm um repulso e não querem que os filhos deles sigam aquela linha. Então, quando você defende uma ação do tráfico, diz que aquele garotinho morto pela polícia no confronto, onde a polícia apenas reagiu, não passava de um pobre coitado, isso faz com que a gente tenha 95% acima de aprovação na mesma comunidade onde aconteceu, porque elas sabem que é mentira. E eu tenho falado para eles, vocês esquecem que o apresentador que tinha mais voto político, 500, 600 mil votos, que foi o falecido Wagner Monte, ele escrachava, que era o termo dele, escracha o bandido na televisão. É isso que eles querem, que a gente vá lá e resgate eles. Então, a gente está tentando que eles entendam que a política de falar com essas falsas pessoas que se dizem representantes é equivocada. E a maior prova disso é que eles não conseguem atingir, ninguém liga a televisão naquele determinado canal. Então, esse é um dado que eu trago de uma luta nossa interessante no Rio de Janeiro e que a gente está construindo, através do diálogo, uma nova forma de comunicação. Excelente. Eu vou aproveitar os 2 últimos minutos, né, para explorar o ágil. E a gente teve nos últimos 3 anos uma mudança na maneira como a sociedade foi capaz de verbalizar o seu apoio à polícia. Uma série de falas e posturas mais conservadoras em estratos, né, do poder nacional, político, de mídia, que normalmente eram fechados ao discurso mais conservador, permitiram que as pessoas que nos admiravam finalmente tivessem coragem de fazer. Então, eu vou te fazer uma pergunta de prova, Oage. Todos escrevem, e a gente não discorda, que é impossível combater organizações criminosas e o crime sem essas ações essas ações sociais, econômicas. Mas eu pergunto o seguinte, essas ações sem a polícia, elas são capazes de conter organizações criminosas e reduzir o crime? Eu acho que a resposta seria não. Eu acho que a gente tem uma amálgama de elementos de poder à disposição do Estado que precisa ser muito bem manejado. A gente percebe uma estrutura muito rígida no Estado para conseguir, de fato, empreender e exercer os seus instrumentos de poder. E eu acho que, puxando a linha do que o Dr. Alan Turnovski diz, eu começo a ver as polícias se preocupando com a construção de uma imagem delas e uma comunicação direta. É a inversão de um elemento intermediário que tinha o domínio do discurso. Essa inversão, ela permite 2 fenômenos interessantes. O primeiro é o seguinte, a exposição da espiral de silêncio. Quando a gente fala, por exemplo, na votação do presidente Bolsonaro e nas pesquisas que antecederam a eleição dele, você percebe que
quem dominava o discurso acabava desincentivando as pessoas que acreditavam naquela pauta, que acreditam nessa política, que acreditam numa pauta conservadora, focada em valorização da polícia, valorização do Estado, e de que forma isso é externado. E acaba que, porque as pessoas não veem na mídia o seu pensamento representado, elas acham que elas não estão representadas. E elas acabam por se calar. E aí eu percebo, uma das coisas que a gente tentou fazer muito forte na PRF era inverter isso e trazer para nós o domínio do discurso e da narrativa. E, por exemplo, a gente teve uma série de operações em que a comunicação da PRF passou a ser o referencial de todas as emissoras de TV em relação a determinada pauta que era de nosso interesse. E eu acho que a gente vive um momento bastante delicado do mundo em relação às tentativas de supressão de liberdades e direitos individuais no que tange à comunicação, com uma série de estruturas que tentam suprimir, por exemplo, o discurso de quem não é o dominante do meio de comunicação. E eu acho que, da mesma forma que esse é um instrumento, ele tem duas facetas. A primeira ele pode ser estruturado para, de fato, cercear a liberdade, mas ele pode também ser empregado para a gente retirar o intermediário e dizer que a polícia brasileira é uma polícia aguerrida, uma polícia extremamente competente, uma polícia que entrega resultados. Eu tive a oportunidade de conversar com uma série de colegas que trabalham em outros países, e assim, é unânime. Todos eles se perguntam como é que a gente dá conta com o que a gente tem, aonde a gente está e com o que a gente enfrenta. Então, acho que é isso. Só agradecer a todos e parabenizar os policiais brasileiros. Extraordinário. Nosso tempo se esgotou e eu vou tomar a liberdade de encerrar com algo que eu imagino que é consenso dos que estão aqui na frente e é percebido por todos, que é prestar uma grande homenagem a todos os operadores de segurança pública que atuam no mais desafiador cenário operacional do mundo para forças policiais, que é o Rio de Janeiro. Poucas nações sustentariam uma guerra tão cruel, tão difícil, tão violenta, por tanto tempo, acertando tanto, se mantendo tão estimulado e vibrante, e isso é merecedor do orgulho e da admiração de todos que realmente conhecem segurança pública no Brasil e do mundo. Então, uma homenagem especial eu deixo aqui, eu creio que é nossa, já que os dois cariocas estão aqui, que levem aos policiais do Rio de Janeiro, de todas as forças policiais por igual, uma homenagem de todos nós que estamos aqui nesse congresso a eles, e em especial levem os sentimentos em relação às perdas, que nunca foram poucas, mas que foram perdas que devem ser lembradas e valorizadas como perdas heróicas de pessoas que tombaram protegendo a sociedade, mesmo quando a sociedade muitas vezes não valorizou ou sequer percebeu a falta deles, tá certo? Força e honra a todo mundo, um grande painel, acho que agradeço a todos, forte abraço.